Bom, pessoal, para resolver boa parte das questões da prova do Enem, não só na parte de Química, como na parte de Geografia e algumas questões envolvendo a área de Biologia, meio ambiente será sempre questão. Então, vamos focar aqui na parte de matrizes energéticas. Nós vamos ter algumas matrizes que são altamente discutíveis, a gente vai estar discutindo aí questões sobre o impacto da implantação de uma matriz energética, ou melhor, de uma usina, no caso, se for termonuclear, se for nuclear, se for termoelétrica, se for hidrelétrica, se for eólica, se for solar, não importa qual é a forma que se apresente para você. Tem sempre uma avaliação que vai ser a favor, vai ter sempre uma avaliação contra. Se fosse um processo tão simples de ser realizado, certamente nós já teríamos implantado. Não é tão simples assim. Então vamos analisar o Brasil, seu país, a sua região. O Brasil, hoje, não tem como matriz energética a parte termoelétrica. Por quê? Porque a termoelétrica envolve a queima de combustíveis fósseis. Não quer dizer que não temos termoelétricas, nós não temos como base fundamental da nossa produção de energia. Veja, nossa energia tem como matriz energética as hidrelétricas, mas não quer dizer que você só utilize de hidrelétricas. A principal fonte de energia, a principal fonte de abastecimento hoje da energia no Brasil se baseia nas hidrelétricas. No entanto, nós temos eólica, temos nuclear, temos termoelétrica, temos termoelétrica. Jonatas, qual é a vantagem de uma termoelétrica? Termoelétrica não pode ter vantagem nenhuma, isso aí não pode ser bom, isso é o que os Estados Unidos usam, é o que destrói o ambiente, é o que destrói o planeta, é o responsável pelo aquecimento global. Bom, vamos analisar de maneira mais do ponto de vista técnico. Uma termoelétrica, apesar de todo o seu impacto ambiental, que de fato você tem razão, ela tem uma vantagem sim, eu tenho que falar qual é a vantagem, apesar de não desejar a implantação das termoelétricas em grande escala. Mas a vantagem é a praticidade e a facilidade de se instalar uma termoelétrica. Você não depende de uma região específica para a instalação. Eu dependo sim de abundância de combustíveis fósseis, mas de uma região específica, não. Já a hidrelétrica, nós temos a necessidade de uma determinada região para a sua implantação. Se eu tenho uma determinada área para utilizar de hidrelétrica, você já colocou um aspecto restritivo. Por quê? Porque você precisa implantar numa determinada região. Logo, as outras regiões em que você não consegue implantar uma hidrelétrica, você só tem duas soluções possíveis. Implantar uma outra fonte de energia ou tentar trazer a energia dessa hidrelétrica até essa região, que é o que acontece no Brasil. O Brasil, ele praticamente distribui a energia que é produzida em Itaipu e em Tucuruí, no Pará. Existem pequenas centrais hidrelétricas, existem outras fontes, existem, mas em grande porte nós temos essas regiões. Veja, qual é o grande problema da hidrelétrica? Jonatas, o grande problema da hidrelétrica é que ela polui. Não é porque ela polui, veja bem. A hidrelétrica, de fato, tem um impacto em sua instalação, um impacto ambiental que pode gerar regiões pantanosas, que pode gerar uma poluição posterior, vai gerar um impacto imediato, vai. Mas entenda, se eu estiver analisando a hidrelétrica do ponto de vista a produção de energia é limpa. Você não tem emissão de nenhum gás poluente. Assim como a energia nuclear. A energia nuclear, existe nela uma produção de energia limpa. Você não tem poluentes, gases poluentes sendo emitidos, você não está contaminando o meio ambiente. Aí você fala, Jonas, e o lixo nuclear? O lixo nuclear, você pode armazenar? Pode. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Há riscos? Há riscos. Como eu falei, nenhuma fonte de energia vai ter só vantagens. Existem vantagens, existem desvantagens. Mas a nuclear é uma opção, teoricamente, em termos de produção de energia, uma opção de fonte de energia limpa. Nuclear, hidrelétrica, são fontes de energia, na geração da energia, no quesito geração de energia, são limpas. Tem outros impactos relacionados à sua instalação, né? E aí, quando você instala a hidrelétrica, qual é um problema, assim, de cara que você pode identificar? Se eu quero levar a energia de uma hidrelétrica, de uma região, até uma região bastante distante, você precisa das chamadas linhas de transmissão. Pessoal, entenda que o Brasil é um país de grande extensão territorial. Então, uma linha de transmissão, você está falando do quê? Da manutenção de uma linha de transmissão, da instalação de uma linha de transmissão, dentro de uma região que você não consegue fiscalizar se vai ser destruído, se não vai. Ou seja, existe uma necessidade de manutenção muito grande de todo o processo de transmissão de energia. Isso gera um impacto financeiro imenso.
Então tem uma barreira, apesar de ser uma fonte que para o Brasil parece ser muito boa, nós também temos a análise das linhas de transmissão, onde se perde muito aí durante a transmissão dessa energia, do ponto em que ela foi gerada até você, né? Por fim, eu gostaria de falar para vocês da eólica. A eólica, ela tem uma possibilidade muito grande de estar aí resolvendo uma parte do nosso problema em termos de energia, assim como a solar também tem. Tem um custo razoável para sua implantação, não vou falar para você que eu posso desprezar, porque não é caro instalar sim, mas realmente ela, a princípio, se eu tiver uma região que eu possa instalar, eu vou ficar bem tranquilo, porque não tem poluição alguma, não tem um impacto ambiental, a princípio, nem para sua instalação, então seria uma grande opção para a gente, tá? Mas entenda, eu tenho que analisar sempre que o Brasil não é uma região de um único tipo de território. Um país com extensão territorial como o nosso país, a nossa análise tem que ser muito mais complexa, nosso ponto de vista tem que saber olhar todas as óticas antes de você tomar uma decisão e até mesmo formar opinião acerca da instalação ou não de um determinado tipo de fonte de energia. Tudo bem? Obrigado aí, espero que você consiga resolver várias questões do Enem com esse conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver aí mais uma questão da prova do Enem, uma questão mais uma vez voltada para a análise do meio ambiente, para os impactos ambientais, como eu falei, sempre são assuntos da prova do Enem. Meio ambiente, tecnologia, o dia a dia que você tem com a química, então não é para ser uma prova difícil. No entanto, tem uma perspectiva que você tem que ter. Primeiro, a prova do Enem é uma prova que vai ter a extensão territorial do Brasil, ou seja, está acontecendo para toda a população brasileira. Nós temos aí a quantidade de inscritos absurda, monstruosa, é o maior processo seletivo. Então, o que eu tenho que observar? O governo federal, obviamente, vai ver, vai estar analisando, vai estar participando do processo da elaboração dessa prova. Então, não é uma prova que eu posso dizer para você que o caráter dela é simplesmente química. Ela tem um caráter de impacto social, político, ela vai estar envolvendo vários assuntos que são do interesse do governo. Então veja, hoje no país nós temos um grande problema voltado com a questão energética. Temos sim. Por anos o governo federal conseguiu, de certa forma, nos dar a ideia de que a energia não seria um problema no país. Então, toda vez que se fala em energia, em aumento de conta, como que vivenciamos recentemente agora no Brasil, no ano de 2015, né? Essa situação de você ter que aumentar a energia no país, obviamente, quando mexe no seu bolso, você fica incomodado. Então, uma prova, quando ela vai tratar a matriz energética, ela tem que ter um cuidado do quê? De defender as ideias de implantação governamentais. Ou seja, se eu quero implantar uma hidrelétrica, eu preciso ter uma prova que, de certa forma, esteja elogiando a instalação de uma hidrelétrica. Se eu quero defender a instalação de uma eólica, eu preciso falar bem dessa eólica nessa prova. Por quê? Porque a população inteira está lendo essa prova. Isso é uma maneira de você enxergar. É óbvio que, eu não vou dizer para você que ela é sempre voltada para defender uma ideia dentro do governo, mas com certeza você tem que estar esperando que a avaliação de uma questão não vai ser pura e simplesmente para criticar uma ideia que o governo está querendo implantar. Isso é uma questão de bom senso, né? Então vamos à leitura dessa questão que fala exatamente sobre matrizes energéticas. Vamos lá. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. Preste atenção. Região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto. Então veja, além das características, eu sempre falo com vocês, o enunciado é fundamental. Não só as características do país, mas a matriz energética de menor impacto e risco ambiental é baseada na energia. E aí a gente vai ver aí as melhores opções fundamentadas dentro desse texto, dentro dessa situação, dentro dessas características e dentro do que o comando está pedindo para você. Bom, pessoal, espero que pela explicação aí que vocês tiveram acerca das produções de energia, né, das possibilidades de matrizes energéticas que nós podemos desenvolver, você consiga entender que pela análise da questão, pela análise do território aqui tratado, nós temos a seguinte situação. Se eu não tenho recurso hídrico, como a questão deixou bem claro, ela fala aqui, dispondo de poucos recursos hídricos, e também
sem reservatório de combustíveis fósseis, você já vai eliminar duas possibilidades. Não vamos falar aqui de hidrelétrica, não vamos falar aqui de termoelétrica, porque termoelétrica é combustível fóssil. Tudo bem? E se eu preciso ter recurso hídrico para ter uma hidrelétrica e eu não tenho recurso hídrico, descarta essa opção. Então vamos ler lá as opções. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambientais é a baseada na energia, dos biocombustíveis, pois tem menos impacto ambiental e maior disponibilidade. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: não há nada no texto que te leve à conclusão de que nesse país existe uma grande disponibilidade de biocombustível. Então, possivelmente essa opção está fora, está descartada. Se ele fala para você considerar a situação daquele país, você quer considerar algo que não está dentro da descrição, essa questão possivelmente você já pode eliminar. Eu quero te ensinar a fazer isso, porque você tem que aprender, inclusive se não souber, aprender a ler e tentar escolher a melhor opção. Se você não souber responder, você vai chutar. Você vai chutar? Vai chutar. Não tem fator de correção, você não vai deixar a questão em branco. Agora, chutar com inteligência. Né? Você vai aprender a ler uma questão, ainda que você não tenha conhecimento, que você não tenha assistido uma aula acerca daquele assunto. Possivelmente para você que comprou o nosso pacote, isso não vai acontecer, mas ainda que você se esqueça, uma coisa é certa: se você tem assistido às nossas aulas, você aprendeu a ler. Se você aprendeu a ler uma questão, você vai aprender a escolher uma boa opção. Vamos para a letra B. Solar, pelo seu baixo custo, pelas características do país favoráveis à sua implantação. Vamos ver aqui no texto aqui, se nós temos aí realmente uma ideia de que isso possa ser uma possibilidade. Ele fala o seguinte, suponho que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa, com ventos constantes. Eu acho que esse chuvosa atrapalha um pouco a nossa ideia de energia solar. Eu não sei você, eu acho que você não precisa saber muita química, biologia, mas eu entendo que se você está pretendendo colocar energia solar e você tem todo dia uma quantidade de nuvens no seu céu, essa ideia não é a melhor. Posso estar equivocado, mas eu acho que você consegue interpretar que essa não seria uma boa opção. No entanto, eu tenho muitos ventos, né? Ventos constantes, não sei qual é a energia que a gente trabalha com vento. Muito bem, eólica, muito bem. Eu sabia que você ia acertar, porque você é um gênio. Agora vamos ver qual opção que traz a eólica dentro dessa realidade. Então veja lá, a solar a gente descartou, e ele ainda fala de baixo custo. Você não consegue concluir pelo texto, eu quero dizer que nenhuma implantação baixo custo não existe. Letra C, nuclear, por ter menos risco ambiental e ser adequada a locais com menor extensão territorial. E você fala, João, eu não sei. Ela é adequada com locais de menor extensão territorial, tem menos risco ambiental? Olha, realmente a nuclear ela seria uma opção até que viável dentro desse enquadramento, mas não tem nada no texto ali que me leve a crer que há uma disponibilidade de urânio enriquecido nesse país. Ou seja, é muito bonito falar na utilização de energia nuclear, só que tem um detalhe. Ele falou no texto para você que esse país é abundante em materiais radioativos, ele usou o termo de algum tipo de elemento radioativo, ele falou para você que tem abundância de urânio enriquecido. Meu amigo, se fosse simples produzir energia nuclear, todo mundo produzia. E não é simples, e toda vez que você quer implantar, você tem 1000 fiscalizações antes de implementar qualquer tipo de tecnologia que envolva o processo nuclear. Então, mais uma vez, o texto está muito claro, ele não fala para você, não te dá informação para você concluir que nuclear seria uma boa opção. Letra D. Hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país, aos recursos naturais disponíveis. Olha, a ideia que o texto nos dá é que não existem muitos recursos, ou seja, eu acho que a letra F ficou com uma opção muito boa, porque eólica, pelas características do país, e por não gerar gases do efeito estufa, nem resíduos de operação. Realmente não há nenhum gás, não há resíduo de operação. Letra E, sem dúvida nenhuma, marque feliz.